Hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia de Evangelho no Lar. Então, todas as sextas-feiras nós nos encontramos aqui nesse horário. É um horário que a gente fortalece a nossa fé, é um horário que a gente cuida da nossa casa, a gente cuida de cada um de nós com um pouquinho mais de carinho. É um momento que a gente se liga com Deus, com Jesus. É um momento de paz para cada um de nós. Então, vamos começar? Agradecemos a Deus, aos amigos espirituais pela oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje. Pedimos a eles que envolvam o nosso lar com muito amor e muito carinho. E assim iniciamos o Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então a gente vai dar continuidade no capítulo 8. Semana passada a gente começou a ler escândalos. Se a mão de vocês é motivo de escândalo, cortem-na. E a gente vai dar continuidade nesse item hoje, que ele é um pouquinho extenso, mas hoje a gente termina ele. Então, se a humanidade total fosse transformada em homens de bem e ninguém mais procurasse fazer o mal ao seu próximo, todos seriam felizes, porque seriam bons. Este é o estado dos mundos adiantados, de onde o mal foi excluído. E será também o futuro da Terra, quando a humanidade tiver progredido o suficiente. Assim, enquanto alguns mundos avançam, outros se formam e são povoados por espíritos primitivos. Esses mundos recém-formados servem também de morada, de exílio e de lugar de provas e expiações para espíritos rebeldes, obstinados em fazer o mal, e que foram expulsos dos orbes em que as humanidades realizaram um progresso moral. Mas ai daquele por quem o escândalo venha, ou seja, o mal é sempre o mal, e aquele que, de algum modo, serviu de instrumento, permitindo que seus maus instintos fossem utilizados para que a justiça divina se cumprisse, nem por isso deixou de fazer o mal, e deverá também responder pelo que fez. É assim, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para um pai que o suporta. Esse mesmo pai talvez tenha sido um mau filho, que também fez o seu pai sofrer. Por isso ele suporta agora a pena de talião, olho por olho, dente por dente. Mesmo assim, o filho não terá desculpas por ter sido ingrato e deverá ser castigado tendo filhos rebeldes ou de alguma outra forma. Se a mão de vocês é motivo de escândalo, cortem-na. A afirmativa enérgica, que seria um absurdo se levada ao pé da letra, significa apenas que cada um deve destruir em si toda a causa de escândalo, ou seja, toda a prática do mal. É necessário arrancar do coração todo o sentimento impuro e toda a tendência viciosa. Será melhor para um homem ter a mão cortada do que essa lhe servir de instrumento para praticar uma má ação. Será melhor ser privado da visão do que seus olhos servirem para despertar maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem quiser compreender o sentido figurado e profundo de suas palavras. Mesmo assim, muitas coisas não podem ser compreendidas sem o auxílio dos esclarecimentos espíritas. Então, esse item, né? Ele nos fala sobre escândalo. A gente começou a falar semana passada, né? Encerrando ele, ele responde algumas perguntas, né? Pra gente. A gente vê tantas injustiças acontecendo e a gente fala, meu Deus, por que tem que ser assim? Por que as coisas são assim, não são mais fáceis? E daí a gente começa a entender, de acordo com o Espiritismo, que nada está errado, né? Que a justiça de Deus, ela é perfeita. Que aquilo que eu fiz, eu vou receber em troca. Não tem como eu plantar um pé de alface e querer colher ali um abacaxi. Ou então eu plantar uma manga, uma semente de manga e querer colher uma cebola. Não tem como. O que eu plantar, eu vou receber. Então, as nossas escolhas, as escolhas que nós temos, elas vão dar um resultado. Então, as situações que eu estou passando hoje são resultados das escolhas que eu tive, né? Então, quando eu falo assim que se sua mão é motivo de escândalo, corte, a gente começa a entender também porque muitas vezes a gente pode nascer com alguma limitação física, por que a gente muitas vezes pode, no meio do caminho, acontecer alguma coisa que a gente se limite fisicamente, porque pode ser que a gente
com aquele membro, com aquela possibilidade de andar, de falar, a gente poderia fazer coisas horrorosas, né? Então essa limitação, ela também é necessária para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E se a gente olha esse momento que nós estamos vivendo na Terra, que a gente fala a Terra está na fase mudando de provas e expiações, que seria um mundo mais inferior para o mundo de regeneração, a gente tem que entender que aquilo que nós estamos fazendo hoje vai gerar o resultado lá no futuro, né? Vai gerar um resultado. Então, se eu estiver fazendo bem, se eu estiver olhando essa situação com amorosidade, tentando ser útil de alguma forma, então, se eu estiver praticando os ensinamentos do Cristo, e se eu estiver com o meu coração em paz, né? Então, eu vou estar melhorando um pouquinho o degrau da minha caminhada. Agora, se eu estiver revoltada, se eu estiver fazendo tudo que não deveria fazer, se eu estiver viver reclamando, se eu praticar coisas ruins, vai ser isso que eu vou colher no futuro. Tem um livro muito legal, que eu não sei se vocês conhecem, que é Exilados de Capela. Exilados de Capela, os capelinos, eles passaram também pelo momento de transição planetária como nós estamos passando. E lá tem uma explicação muito interessante para quem quiser saber mais sobre essa transição, que quando os espíritos que conseguiram acompanhar a jornada, eles continuaram em capela, foram evoluindo. E como fala aqui no texto, aqueles que não acompanham a evolução, eles são transferidos para outros planetas, para que eles possam aprender de alguma outra forma, para depois seguir essa caminhada. Então, nada se perde, a gente vai mudando, né? E hoje nós somos chamados a fazer essa mudança significativa em nós, para a gente continuar a nossa jornada aqui. Porque senão, a gente, quem sabe... Quem vê as nossas conversas do Esperança, eu brinco que a gente vai ser transportado para o outro planeta, lá o B612 lá do Pequeno Príncipe, mas não é bem isso, é uma brincadeira, porque a gente vai ir para o mundo como a Terra era no início, né? Mais primitivo, para que a gente possa desenvolver as virtudes que nós não conseguimos aqui. Então, o Espiritismo, ele vem nos mostrar, se eu estou fazendo alguma coisa que não está indo bem, eu vou responder por isso. E isso não é punição. Não é a gente pensar assim, ai, Deus é cruel, Deus não pune ninguém. São as escolhas que nós fazemos. O Espiritismo deixa bem claro que a gente tem um livre-arbítrio e esse livre-arbítrio, ele é responsável por... A gente faz as escolhas, mas a gente vai ter que arcar. A gente não faz isso com os nossos filhos. Você escolheu não estudar, você repetiu de ano, vai voltar de novo para estudar de novo, né? Na mesma série, seus amiguinhos vão estar lá na frente e você vai estar lá para trás. Não acontece isso na vida? Quando nossos filhos não fazem as coisas como nós pedimos, a gente também não faz isso. Olha, você não fez, então você não vai responder. Não vai receber aquilo que você precisa, né? Que você quer. Então, a gente tem que entender a nossa responsabilidade aqui na Terra. A gente já passou do tempo de ficar reclamando e culpando os outros. A gente está no momento que a gente é responsável pela nossa evolução. O Espiritismo vem nos mostrar isso. Então, dica de leitura, ou mesmo no YouTube tem vídeo, Exilados de Capela. Daí vai cair não cai uma ficha, cai um orelhão em cima da nossa cabeça para a gente conseguir entender esse momento que a gente está vivendo, né? Não existe acaso, existem escolhas e que a gente faça as melhores escolhas na nossa caminhada. Acho que é isso que esse texto nos faz refletir no dia de hoje. Vamos fazer a nossa prece, então, porque se deixar eu vou ficar falando, porque esse tema é muito gostoso de falar. Se você tiver a garrafinha de água, deixa reservado que no final a gente fluidifica a água. A água fluidificada, ela serve de remédio para o nosso corpo físico e espiritual. E assim, envolvidos nessa luz de amor, agradecemos a Deus, aos mentores espirituais que estavam conosco aqui nesse evangelho. Pedimos a eles que envolvam o nosso lar com muito amor, com muito carinho, com muita paz. Que cada cantinho da nossa casa possa ser iluminado. Que nós possamos também receber essas energias de amor e de paz, que envolva cada um de nós, envolva todos os nossos familiares. Que todo esse amor envolva todas as pessoas que nós conhecemos, que nós amamos, amigos, familiares, aqueles que estão pertinho ou que estão mais distante, até aqueles que estão lá no mundo espiritual. Que
todos possam receber essas energias de amor, de paz, de esperança. Que essas energias de amor envolvam o nosso ambiente de trabalho, todas as pessoas que trabalham conosco, envolvendo também aquelas pessoas que nós temos alguma dificuldade de relacionamento, que eles nos aceitem, nos perdoem e que nós também possamos perdoá-los e aceitá-los. Que esse amor possa envolver todo esse nosso planeta, que todas as pessoas possam sentir como é bom o amor de Deus por cada um de nós. Que a fé e a esperança de cada uma dessas pessoas possa ser renovada nesse momento. Que todo esse amor envolva todos aqueles que estão enfermos, independente do local onde eles estiverem. Que a equipe espiritual dos médicos auxilie no tratamento de cada uma dessas pessoas. Que esse amor envolva também aqueles que estão voltando para a pátria espiritual no dia de hoje, que sejam recebidos com muito carinho e com muito amor. Que todo esse amor envolva a nossa água, fluidificando, e que ela sirva de remédio para o nosso corpo físico e espiritual. Agradecemos, Pai, pela nossa vida, nossa caminhada aqui na Terra. Agradecemos por todos os aprendizados, os momentos felizes, os momentos desafiantes. Agradecemos por todas as pessoas que fazem parte da nossa caminhada. Agradecemos a casa que temos, a comida que comemos diariamente. Pai, agradecemos o seu amor e de todos aqueles que acompanham a nossa jornada. Agradecemos por todos aqueles que estão conosco hoje assistindo o Evangelho, que a luz de cada um possa ser ampliada. Que a nossa semana seja cheia de paz, de harmonia, de amor e que na próxima semana nós possamos estar juntos novamente. Que assim seja, graças a Deus. E assim, agradecemos a Deus, aos amigos espirituais que estavam conosco. Pedimos a eles que abençoe nossa semana, que seja uma semana cheia de paz, de harmonia. E amanhã a gente está aqui de volta com a leitura do livro Otimismo, de Joana de Ângeles. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.